sou Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, CREA-DF. E é com alegria que o CREA-DF hoje apresenta no projeto CREA Aprimora Mais, Aperfeiçoamento Profissional, a palestra Avança Mais, BIM no DF. O BIM, ou seja, a modulação da informação da construção, além da questão legal que vai ser explanada, inclusive pelas nossas palestrantes de hoje, é de fundamental importância para a otimização de todos os serviços da engenharia e da arquitetura, pois registra e integra o conjunto de informações geradas desde o projeto de concepção do empreendimento, da execução das obras, e são mantidas essas informações durante todo o ciclo da vida de uma edificação, de uma obra, inclusive trazendo aí muitos benefícios para as manutenções futuras e dentre outras, né? Para nós, do CREA-DF, é uma honra tê-los aqui. Gostaríamos de solicitar aos presentes que não fizeram inscrição no Simpla, que o link será disponibilizado no nosso chat da reunião, para que possamos, posteriormente, encaminhar o certificado de participação. Aos que já fizeram a inscrição, desconsiderem essa mensagem. Informo também que os senhores poderão fazer perguntas pelo chat, que ao final das palestras, as palestrantes responderão as perguntas de acordo com o tempo disponível. E também informo que está sendo gravado e após será disponibilizado essa gravação deste evento no YouTube, canal Fator CREA-DF. Hoje temos 4 convidadas ilustres aqui no Aprimora Mais: a presidente Fátima Có, presidente do CREA-DF, que é engenheira civil, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho e de Gerência Empresarial, ocupou diversos cargos no GDF, entre eles, fez parte da primeira equipe das obras do metrô DF, foi diretora de obras da Secretaria de Habitação, secretária adjunta de Infraestrutura e Obras, diretora-geral do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e exerceu vários mandatos como conselheira do CREA, diretora da Federação Nacional de Engenheiros, FNE, e diretora do Sindicato dos Engenheiros, além do Clube de Engenharia. Em 1997, foi eleita a primeira mulher presidente do CREA-DF e atualmente está na reeleição do seu segundo mandato, agora no terceiro mandato, e reeleita para o segundo mandato consecutivo. Também temos a honra de ter aqui a nossa colega, presidente do CAU-DF, arquiteta e urbanista, formada pela Universidade de Brasília em 1983, onde também diplomou-se no mestrado de Arquitetura e Urbanismo em 2007. Atuou como arquiteto e urbanista no governo do Distrito Federal, no GDF, Secretaria de Obras, Nova Cap, Prefeitura da Universidade de Brasília, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, também Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. Servidora pública por mais de 34 anos, hoje presidente do nosso Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Distrito Federal. Seja bem-vinda, presidente Mônica. E as nossas palestrantes de hoje, a engenheira civil Kaline Dutra, pós-graduada em Gestão de Projetos e Engenharia de Custos e Gestão de Obras Públicas e, atualmente, gerente do Instituto Senai de Tecnologia da Construção Civil do Distrito Federal. Também nos brinda com a sua presença e com a sua palestra a arquiteta e urbanista Bianca de Miranda,
mestra em Tecnologia de Produção do Ambiente construído pela UNB, pós-graduada em Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos em BIM e arquiteta especialista em BIM do Instituto Senai de Tecnologia da Construção Civil do Distrito Federal. Para iniciarmos, passamos agora a palavra à nossa presidente Fátima Có, para dar as boas-vindas e falar um pouco do momento atual e do projeto Aprimora Mais. Por favor, Fátima Có. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? E de primeiro lugar, quero agradecer a Mônica, né? Uma parceira que nós temos aí, o CREA-DF, inclusive com termo de cooperação entre as partes. A gente sempre entendeu que juntas faremos mais, tanto pela engenharia como pela arquitetura. O que não é comum, né, Mônica? Muitas das vezes, em outros estados, isso há um racha e que a gente entende que não é assim que vamos estar somando. Então, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E juntos a gente vai crescendo. Agradecer, né, as nossas duas palestrantes, a Kaline e a Bianca, tá? Já de antemão. Eu tenho certeza que está sendo muito esperada essa palestra. Hoje, né, eu acho que é um dos nomes que está mais na moda, mais repetido, é o BIM, né? E muitos não sabem, até já ouviram, mas não sabem exatamente como operar ou do que se trata. Então, essa é uma segunda palestra que nós estamos fazendo, fizemos uma em final de novembro de 2020, se eu não me engano, né? E foi bastante interessante. E eu tenho certeza que está sendo muito esperado. Então, já de antemão agradeço, não vou entrar no mérito técnico, porque com certeza isso vocês farão muito bem. Eu só queria já dizer assim, realmente é um evento, digamos assim, institucional, o Aprimora Mais, que deu certo. Ele foi implantado quando da pandemia, né? E eu acho que hoje nem que passe, né, a ser tudo presencial, a gente não poderá mais deixar de existir, nem que seja de forma híbrida, né? Porque tem dado certo. Aqui a gente trata, até pelo CREA ser um conselho bastante que abraça diversas modalidades da engenharia e até outras profissões, como é o caso, né, da meteorologia, geologia, geografia, né? Então, com isso, né, a gente trata de todos os assuntos. E cada vez que tem mais um desse evento, de uma dessa palestra, eu me encanto, né? Porque a gente não tem conhecimento em todas as áreas e a gente participando só vai somando os nossos conhecimentos. Eu mesmo assim não imaginava, teve um deles que foi sobre peixes, né? E eu não imaginava que Brasília, né? A gente fica vendo Brasília assim mais como uma capital administrativa, que tivesse um campo tão grande como foi demonstrado aqui pelos palestrantes à época, né? E assim a gente vai avançando. Então é isso, devolvo a palavra, Gilberto, e vamos que realmente o interesse maior nesse momento é ouvir as nossas palestrantes. E mais uma vez, muito obrigado a todos aí que estão conectados a nós, e se Deus quiser, a gente vai ter uma palestra que vai somar com nossos conhecimentos. Obrigado, presidente Fátima. Dando sequência, eu passo à presidente do CAL-DF para que faça a sua saudação inicial também, fale um pouquinho, né? Por favor, presidente Mônica. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente ao CREA a oportunidade de assistir a esta palestra. Eu, que sou uma pessoa com bastante pouco conhecimento na área, né? Eu sou da época da prancheta, etc. e tal, então estou aprendendo com vocês. Então, Fátima e palestrantes, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu estava lendo que até 2050 seremos
sei quantos, 20 milhões e 500 mil habitantes na Terra. E o que acontece aqui no Brasil? No Brasil, há um decreto dizendo que todos os nossos projetos e obras e serviços de engenharia e arquitetura terão que usar a tecnologia BIM, né? E aí eu fico pensando na minha situação, ou seja, eu tenho que correr atrás. E se eu, como presidente, tenho que correr atrás, eu tenho que favorecer aos meus arquitetos, aqueles que eu represento, que corram atrás também. Existia uma ideologia, uma ideia, que eu diria um pouco imatura, tão imatura quanto creio que ela tem que ser inimigos, que nós temos que combater esse decreto porque muita gente vai ficar de fora das licitações. Não. Nós temos que dar força a esse decreto e favorecer a que os nossos profissionais, os profissionais que estão inscritos nos nossos conselhos, tenham acesso a essa tecnologia. É aquela questão da gente favorecer a evolução da espécie, a evolução da tecnologia, né? Nós não temos que nivelar por baixo, não, nós temos que puxar aqueles que ainda estão com dificuldades para que venham para cima e participem do governo de uma forma ou de outra. É muito interessante, louvo ao CREA e a todos vocês, a você, Gilberto, as duas palestrantes que eu já assisti algumas vezes. Muito obrigada pela oportunidade, e que tenhamos mais palestras, mais eventos para tarde. Obrigado, presidente Mônica. E agora vamos à questão das palestras, né? Passando a bola aí para as nossas colegas, a Kaline, né? E a Bianca. E tenho certeza que vai ser muito proveitoso, porque além da questão teórica, já vai vir com uma proposta de diagnóstico dentro dos engenheiros, dos arquitetos e das empresas, para que, inclusive, o Senai possa ter elementos de fomentar projetos, treinamentos e uma série de ações para que nós consigamos implantarmos aí e difundirmos o BIM entre os profissionais e as empresas aqui do Distrito Federal. Então, eu passo na sequência, pelo roteiro aqui, a primeira seria a engenheira Kaline. Por favor, Kaline, com a palavra. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder participar desse evento que o CREA promove para levar informações para a nossa classe. Quero agradecer a você, presidente Fátima e ao Gilberto, por mais essa oportunidade, a presidente Mônica, que sempre nos apoia, e a todos que estão aqui conosco. Bianca, compartilhe a sua tela para nós, por favor. Eu sou engenheira civil, trabalho no Instituto Senai de Tecnologia para a Construção Civil, e hoje estamos aqui para bater um papo com vocês sobre o BIM. Eu acredito que todos vocês já sabem o que é ou já ouviram falar a respeito do tema, mas que talvez nem todos deram início à implantação dessa metodologia. Acredito também que todos já ouviram falar do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e que a grande maioria, quando escuta o nome Senai, remete aos cursos de formação profissional que nós ofertamos para os vários setores da indústria, né? Quem aqui nunca ouviu falar do técnico de edificações do Senai, técnico de refrigeração do Senai? Mas nós não ofertamos só o serviço de educação. Por meio do Instituto Senai de Tecnologia, o IST, nós ofertamos serviços de metrologia, consultoria nas áreas de produtividade, qualidade, energia, meio ambiente e temas correlatos da construção civil. No passado, nós já tivemos aqui para falar do Lean Construction, que é uma consultoria que nós fazemos para melhorar a produtividade no canteiro de obra. E nós temos vários outros setores que enriquecem a nossa classe, né, da construção civil. Hoje nós temos um laboratório creditado para fazer ensaios tecnológicos de concreto. E boa parte dos serviços que são ofertados pelo IST é voltado para soluções tecnológicas da construção civil, que é o setor industrial de maior representatividade no Distrito Federal. Como as presidentes falaram, a bola da vez hoje, e é o tema da palestra, é o BIM. Qual que é o nosso intuito aqui com vocês? Além de falar sobre o BIM, é apresentar uma pesquisa que nós estamos fazendo para entender a posição das empresas de projeto e das construtoras nessa mudança da forma de trabalhar. Como que essas empresas estão implantando essa nova metodologia?
Nós sabemos que há incentivo do governo para essa transformação, então existem decretos, a lei de licitações que foi reformulada agora, pedindo preferencialmente que os projetos sejam elaborados por meio do BIM. Só que, mesmo com o incentivo do governo, quando nós passamos por um panorama de comparação com o mundo, nós ainda estamos muito atrasados. E o que a gente quer com o resultado dessa pesquisa? Ter condições de entender a nossa região, né, que é o Distrito Federal. O Senai atende a região do Distrito Federal, cada estado tem o seu Senai, então aqui nós buscamos soluções para a indústria do Distrito Federal. E aí, por meio desse resultado, nós vamos conseguir entender aonde nós estamos, aonde as nossas empresas estão, para buscar, por meio de projetos, apoio financeiro para apoiar as empresas nessa mudança. Como diz a presidente Mônica, a gente precisa aqui incentivar todo mundo, a classe como um todo, a evoluir. E assim a gente alavanca o setor, com aumento de produtividade e, consequentemente, redução dos custos. Esse projeto em especial que nós elaboramos, nós demos o nome carinhoso de Avança BIM. E qual que é o resultado da implantação do BIM nos nossos processos? É aumento de produtividade e redução dos custos, resumidamente. E é o que todo empresário busca, né, gente? Porque aumento de produtividade e redução de custo aumenta os lucros e possibilita maiores investimentos nas empresas. E por que eu digo aumento de produtividade? Por que o BIM está ligado ao aumento de produtividade? Porque as tecnologias embarcadas no mundo BIM trazem essa possibilidade, pois elas mitigam os erros, além de promover o trabalho colaborativo entre os profissionais desde o início do processo. Todos são envolvidos desde o início do processo, diferente do que é feito hoje, né? O arquiteto trabalha sozinho, depois cada engenheiro em sua respectiva disciplina trabalha meio que isoladamente. O BIM vem para eliminar isso. Mas o BIM ele não é só tecnologia e ele não é só software. A metodologia traz embarcada processos políticos e novos processos de trabalho. E atrás disso tudo, dos 3 pilares do BIM, o que nós temos? As pessoas, obviamente. E junto com as pessoas vem a garantia dos profissionais envolvidos terem que se qualificar. Gente, é impossível trabalhar em BIM sem qualificação. Então, é uma excelente oportunidade para nós, profissionais, alavancarmos as nossas carreiras. E o que nós sabemos? Que os profissionais qualificados conseguem produzir mais e melhor, pelo fato de terem capacidade de resolverem problemas mais rápidos. Então, a gente ganha em produtividade nas resoluções dos problemas. Tem um estudo da USP que diz que a única forma do Brasil alavancar sua produtividade é aumentando o crescimento por meio da qualificação do trabalhador. Quando a produtividade do Brasil é comparada à do resto do mundo, a gente observa que a nossa produtividade evolui muito lento ao longo dos anos. E eu não sei se vocês sabem, 1 hora de trabalho de cada brasileiro equivale a apenas 15 minutos de um trabalho de um americano. E isso está ligado diretamente à capacitação. Isso quer dizer que nós somos preguiçosos? Não. Que nós somos mais lentos? Não, jamais. É o que eu acabei de dizer. Isso quer dizer que nós precisamos nos capacitar mais e investir em tecnologia para nos ajudar a trabalhar de forma mais eficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Senai, nós também temos um setor de engenharia que cuida das nossas unidades. Só para vocês entenderem e fazer uma analogia com a realidade. Recentemente, nós estávamos fazendo uma obra para a volta às aulas e nós tivemos, como nós trabalhamos com licitação, raramente a gente aprova aditivo de valor, mas a obra atrasou. E ela atrasou por quê? Ela atrasou por falta de qualificação dos profissionais. Eu vou dar um exemplo de um dos serviços que atrasou. A construtora pintou o prédio 3 vezes. Gente, é isso mesmo. 3 vezes ela fez todo o serviço de pintura. E não é porque o material era ruim, o material era excelente. Ela pintou porque ela contratou profissionais sem qualificação nenhuma que entregaram um produto sem qualidade. Olha o prejuízo que ela teve. Ela perdeu mão de obra, ela perdeu material, ela jogou o dinheiro dela no lixo. Outro exemplo prático que nós temos e já é ligado diretamente à questão do BIM, que aí vai ser para a área dos orçamentistas que estão aqui nos ouvindo, quanto tempo a gente gasta hoje para fazer um orçamento de obra, a depender do projeto?
Nós demoramos dias e dias para levantar todos os quantitativos, abrir planta por planta, compatibilizar na nossa cabeça, prever o que está faltando, e mesmo assim a gente erra, né? O que vocês acham agora de ter esse quantitativo, todos esses quantitativos em um clique, em apenas um clique? Se todo o modelo do projeto for parametrizado corretamente, em um clique nós temos todos os quantitativos levantados precisamente. Isso é ou não é ganho de produtividade? Gente, isso é um ganho excelente para nós, porque nós vamos usar o nosso tempo para fazer serviços que realmente geram valor agregado. E por que a nossa baixa produtividade acontece? Porque nós não conseguimos eliminar os desperdícios básicos, porque nós temos muito retrabalho nos nossos serviços. Quem aqui nunca encontrou um erro de projeto que impactou o prazo e o custo da obra? Quem aqui já refez serviço de obra, perdendo insumos, produtividade, além de prejudicar o meio ambiente, gerando desnecessariamente resíduos, né, para a gente colocar lá no nosso aterro? Isso aí, todo mundo já passou por isso. Quem aqui que consegue terminar a obra no prazo e no custo inicialmente planejado? Às vezes a gente até consegue terminar no prazo, mas a gente precisa investir um pouquinho mais, né, para conseguir recuperar os atrasos por outros serviços. Tudo isso que eu falei é praticamente impossível fazer no Brasil, terminar a obra 100% no prazo estimado e no prazo e custo estimado. Em resumo, nós conseguimos entregar o produto, mas nem sempre de maneira eficiente. E a produtividade, ela está atrelada à eficiência, não tem como correr. E o BIM, ele vem para diminuir drasticamente isso. Ele vem para eliminar as falhas de projetos, diminuir os retrabalhos na obra e, consequentemente, contribuir com o cumprimento de prazo e orçamento. E ele já faz parte da digitalização, né, gente? Da era da digitalização, uma indústria 4.0. Eu vou passar a palavra para a Bianca, como o Gilberto disse, ela é a nossa especialista em BIM, a BIM Manager do Senai. Ela fará mais detalhadamente a apresentação técnica do serviço e, por fim, ela vai apresentar a nossa pesquisa, que de antemão eu já peço a contribuição de todos para responder, porque a nossa classe vai ganhar bastante com o resultado dela. Em breve eu já coloco ela no chat para que vocês possam, e no final nós estaremos aqui para responder as perguntas que existirem. Bianca, pode começar. Obrigada, Kaline. Quero inicialmente aqui agradecer o convite do CREA, né, representado aqui pela presidente Fátima Kopp. Para mim é muito gratificante como profissional e é um prazer estar aqui no Aprimora Mais para auxiliar nessa trajetória que é a disseminação do BIM aqui na nossa cidade. Também gostaria de agradecer a presidente do CAL, né, Mônica Blanco, que sempre apoia o Senai Distrito Federal aqui na implantação e divulgação das boas práticas. E hoje, como a Kaline falou, eu vou abordar um pouquinho sobre o que é o Avança BIM, que é uma iniciativa aqui do Senai, Departamento Regional do Distrito Federal. Primeiramente, vocês conseguem ver agora sim. Antes de mais nada, é importante a gente dar uma contextualizada e abordar de onde surgiu o BIM. O primeiro termo a ser utilizado foi o BDS, lá ainda em 1974, com Eastman e sua equipe. Esse termo foi criado exatamente para mostrar que o edifício poderia ser descrito utilizando ferramentas computacionais e que, dessa forma, ele poderia replicar ou até mesmo melhorar os pontos fortes dos desenhos, servindo, inclusive, como meio para a elaboração de um projeto, para a construção e para a operação, que é exatamente a base do ciclo de vida BIM, eliminando a maioria das fraquezas de desenho. O BDS significa Sistema de Descrição da Construção. Um pouquinho mais para frente, em 1986, Robert Eich, no artigo Building Description System, ele utilizou o termo Building Modeling pela primeira vez. E nesse texto, ele já abordava fatos sobre a modelagem 3D, que era impossível incluir um banco de dados nessa modelagem, e também sobre as fases de construção. Bianca, passa um pouquinho, porque não está aparecendo. Agora foi, né? E aí, por fim, já em 1992, no artigo Automation in Construction, de dois professores, o Niedervin e o Thurman, eles abordaram diferentes visões de que a modelagem da construção poderia apresentar. Então, a primeira ideia deles é que a modelagem seria útil para fundamentar a estrutura desse modelo de edificação.
propriamente usado na fase de construção. Outra ideia é que esse modelo deveria ser baseado nos diferentes pontos de vista de todos os participantes do projeto. Então, para isso, eles deveriam ser incluídos ainda no início dos projetos. E, para finalizar, é muito importante que esses desenhos eles tenham informações como características dos elementos, as fases que eles vão entrar em obra, as listas de materiais e até mesmo o processo construtivo para agregar realmente o fator de produtividade dentro da obra. E aí, como que está o cenário BIM ao longo aí do mundo? Nos Estados Unidos, o BIM é obrigatório desde 2006 para todos os projetos que são financiados pela GSE, que é a Administração de Serviços Gerais. Na Finlândia, mesmo sem ter obrigações contratuais, exige desde 2007 a utilização em obras públicas. E na Noruega, nesse mesmo sentido, não tem nenhum elementos contratuais, mas já é obrigatório desde 2010. Na Holanda, exige tanto o uso do BIM como do IFC para projetos governamentais acima de 10 milhões de euros. E aí, fazendo um paralelo, que o euro está mais ou menos na faixa de 5,30, isso daria mais 53 milhões de reais, se a gente trouxesse aqui para a nossa realidade. E aí, abrindo também um parênteses, o que é o IFC, né? Aqui para... Opa, passou um pouquinho. O que é o IFC? Ele é uma extensão criada pela Building Smart, que é uma organização mundial da indústria, que não tem fins lucrativos, é aberta e totalmente neutra, mas ela impulsiona essa transformação digital em todo o setor da indústria. E aí, esse IFC surgiu exatamente para tornar possível a compatibilização dos dados, independente de qualquer software ou fabricante que as pessoas utilizem para elaborar seus projetos. E aí, com isso, possibilita o Open BIM. Voltando ao cenário mundial, né? Desde 2017, a França tem exigido o BIM em licitações públicas e a Inglaterra é o país que está mais avançado, que exige desde 2016, eles já encontram-se no nível 2 e até 2025 eles devem atingir o nível 3. Mas aí vocês devem estar perguntando do outro lado o que é que tem dentro desses níveis e onde que está o Brasil, né, dentro dessa história. Primeiramente, respondendo à primeira pergunta, existem ao todo 4 níveis de BIM, de classificação que a gente chama de maturidade BIM. O pré-BIM, ele é baseado na prática tradicional de projeto, em que todos os desenhos e detalhes são feitos de forma 2D, não existe interoperabilidade e todo o fluxo é baseado nos desenhos que são elaborados 2D. Então, é muito difícil você prever essas interferências de projeto. No nível 1, a modelagem começa a ser baseada nos objetos, mas você já tem um modelo 3D, então você consegue fazer automação tanto de detalhamentos, de quantitativos, e você consegue ter uma visão global do projeto como um todo, em todas as disciplinas. No nível 2, a colaboração é baseada no próprio modelo BIM, e já é possível compartilhar informações com os projetistas das diversas disciplinas. Então, com esse mesmo modelo, você consegue fazer análises e compatibilizações entre todas as disciplinas e planejar a execução do cronograma e do custo da obra de forma mais assertiva. No nível 3, que é onde a Inglaterra já está quase chegando, a prática é completamente integrada e são realizadas análises muito mais complexas do que só custo e cronograma, que envolvem sustentabilidade e processo Lean, né, que é o enxugar e evitar desperdícios, durante toda a fase ainda de estudo preliminar. Então, você consegue fazer alterações ao longo do seu projeto e ter noção de quanto que isso vai te custar lá no final da obra. Então, só para exemplificar, a maioria aqui dos países comentados está aqui entre nível 1 e nível 2. A Inglaterra está ali saindo do 2, já atingindo o 3. E o Brasil está ainda na fase de meio pré-BIM, implantação do nível 1. E o que o Brasil tem feito como forma de incentivos legais? Em junho de 2017, foi criado, né, o Comitê Estratégico de Implementação do BIM, só que aí em 2018 a gente acabou tendo uma mudança de governo e aí por meio que, basicamente, o decreto, né, 9.377, alterou o nome para a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, e em 2019 é que, de fato, foi instituído um comitê gestor
e atualizou essa estratégia com o objetivo de promover um ambiente adequado e regular para capacitar e difundir o BIM em todo o território nacional, incluindo, inclusive, a criação de protocolos e desenvolvendo esses programas de capacitação, que a gente sabe que é muito importante. Então, em abril de 2020, surge o primeiro decreto mesmo, obrigando os pilotos a cumprirem um roadmap, que a gente chama, né? Que é com base a partir de 2021, em que todos os projetos deveriam ser elaborados com base em BIM. A partir de 2024, entraria na fase de execução das obras, e a partir de 2028, entraria a fase de operação. E por que eu coloquei os pilotos aqui entre aspas? Porque, às vezes, as pessoas confundem a obrigatoriedade desses projetos, e aí a obrigatoriedade desse decreto é especificamente para o Ministério da Defesa, mais especificamente aí abordando o Exército, Marinha e Aeronáutica, e o Ministério da Infraestrutura, que é a Secretaria Nacional de Aviação Civil, e o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então, os outros, não significa que os outros não têm obrigatoriedade, mas já vai chamando e tendo em vista que as licitações públicas, em um determinado momento, vai se exigir em BIM. Então, quem não correr atrás, um momento vai ficar de fora. E em abril de 2021, surgiu a nova lei de licitações, em que adota, né, preferencialmente a metodologia BIM, ou ainda tecnologias e processos que venham a substituí-lo em todas as obras e serviços de engenharia e arquitetura. Às vezes, as pessoas ainda se perguntam, né, o que é BIM? Tem gente que ainda está entrando no mercado, ainda não sabe muito bem o que significa, e muitas vezes confundem BIM com software. BIM é diferente de Revit, de ArchiCAD ou qualquer outro software de modelagem. Esses citados são apenas alguns dos mais de 300 programas BIM que a gente tem. Então, BIM, na verdade, é uma metodologia que envolve os pilares de tecnologia, processos e políticas, permitindo aos agentes interessados do empreendimento que eles trabalhem de forma colaborativa e integrada, desde a fase de projeto, passando pela fase de execução, até a fase de operação da edificação. Tudo isso em um ambiente virtual. Você consegue fazer essas análises tudo por meio do computador. Então, como que normalmente é esse ciclo de vida do projeto BIM? Eu gosto bastante dessa imagem porque ela traz um panorama bem didático desse ciclo de vida. Então, ele evidencia que o início do projeto, na verdade, se dá com o planejamento do empreendimento e vai muito além da construção. Se você precisar demolir ou renovar a edificação por algum motivo, o modelo BIM também vai te dar auxílio para essas etapas futuras. E qual que é a principal diferença entre a metodologia CAD e BIM? Eu costumo dizer que se está na comunicação. Nas plataformas CAD, normalmente o fluxo de informação se origina na arquitetura, passa para esse arquivo da arquitetura passa para outras disciplinas desenvolverem seus projetos complementares, cada um em seu lugar, sem conversa, daí volta para a arquitetura, que faz as compatibilizações, tudo em 2D. Então, é difícil você visualizar as interferências de projeto, né? Às vezes, existe a atualização em algum desses arquivos, mas nem sempre todos os profissionais envolvidos no processo conseguem acessar essas informações. Então, fica difícil compatibilizar, o que acaba resultando em erros, né? Que só são percebidos na maior parte na obra, o que aumenta o prazo e gera aditivo de obra. E aí, o que muda no BIM? No BIM, esse modelo ele é compartilhado, normalmente em um CDE, que a gente chama, né, que é um ambiente comum de dados, e aí todo mundo tem acesso à mesma informação ao mesmo tempo. Se existe qualquer interferência, todos os envolvidos nessa interferência são notificados, e aí eles recebem uma notificação determinando o responsável para fazer esse ajuste. E aí, quando esse modelo volta a ser atualizado, todo mundo recebe a informação ao mesmo tempo. Então, o intuito do BIM é exatamente promover essa troca de informação, possibilitar o trabalho colaborativo
de forma interdisciplinar, tornando o processo muito mais simples e mais eficiente. E aqui, o que é que o Brasil está trazendo de normativos, né, para poder auxiliar nesse processo? Existem alguns normativos listados aqui que estão vigentes e outros ainda estão em fase de estudo. Eles estão descritos aqui por ordem numérica, tá crescente, e aí não é fase assim por coisa de questão de importância. Essa primeira ISO, ela é uma tradução de uma norma internacional e ela apresenta os relacionamentos lógicos dos objetos virtuais. E é exatamente esse relacionamento que permite ao BIM efetuar os procedimentos de forma automática, o que facilita a gestão da informação e de toda a cadeia produtiva. Então, esses fatores que proporcionam a tão desejada integração no BIM, ao longo de todo o ciclo de vida, eles estão justamente descritos nessa norma da NBR 15.965. Nós temos também um conjunto de normas mais específicas. Essa primeira, 16.636, ela é voltada mais para projetos arquitetônicos e urbanísticos. A segunda, que é a ISO 16.354, estabelece as regras de formação das bibliotecas, tanto para próprio conhecimento como para a alimentação dos modelos BIM, que vão ser disponibilizados para os profissionais alimentarem os modelos. E a última norma, que é a ISO 16.757, aborda os dados que devem ser disponibilizados para que esse modelo BIM atue como uma forma de catálogo eletrônico da edificação. Por fim, eu trouxe a ISO aqui 19.650, que é atualmente dividida em duas partes, e nela são estabelecidos todos os padrões internacionais de uso do BIM, já que é uma ferramenta para ser utilizada de forma contínua e não possibilitar essa barreira, inclusive física, né, de territorial. Então, tem bastante gente que olha esse tanto de norma e aí se assusta, né, e não sabe, tá, mas e aí, o que é que eu vou ganhar implantando o BIM na minha empresa? Dentre as principais vantagens, está a questão da produtividade, que a Karine comentou, tanto no escritório de projeto quanto no canteiro de obras. O cronograma e o orçamento, eles acontecem de maneiras mais assertivas por causa da questão do quantitativo, que é gerado automaticamente. O fluxo de trabalho, ele se torna mais transparente, colaborativo e aberto, então qualquer pessoa consegue fácil acesso para prestar contas em casos de auditoria, isso é muito fácil. Se tiver questão de mudanças em projeto, você consegue mapear quem foi responsável por essa mudança e saber por que elas foram tomadas. Existe a adoção da linguagem comum para todos os processos que são utilizados, então isso possibilita que as pessoas transponham essa barreira física, né, territorial, então a gente consegue trabalhar de qualquer lugar dentro do BIM. As atualizações são de formas automáticas quando acontecem modificações, e aí esse é um dos principais fatores que agregam na questão de produtividade, porque evita o retrabalho que a gente tem no CAD, né? Você não precisa, quando você tira uma porta, por exemplo, você não precisa sair procurando todos os desenhos, onde que essa porta estava, se mudar a nomenclatura dela, tudo isso acontece de forma automática. Temos ainda que os modelos, eles funcionam como esse banco de dados, então eles possibilitam análise, simulações e extração de dados durante toda a fase do ciclo de vida das edificações. Os quantitativos são feitos de forma automatizada, como eu comentei anteriormente, e com base nesse modelo BIM. Então, se eu fizer qualquer alteração no modelo, eu consigo, com um clique, atualizar todo o meu quantitativo, o meu orçamento de uma só vez. E, não menos importante, talvez o maior fator de produtividade, que é a questão da compatibilização entre as disciplinas, que se torna muito mais rápida e mais precisa por causa da tecnologia. Então, a gente tem menos incidência de erros em obra e reduz a quantidade e a necessidade dos aditivos. E aqui eu trouxe uma tela, tá, do Navisworks, que é um dos softwares que existem para planejamento e gerenciamento da construção. Existem vários outros, como o Solibre, o 5 Pro, que utilizam a mesma base para fazer essas compatibilizações. Então, dentro do processo BIM, essas interferências que normalmente a gente encontra, a gente chama de clash, ou às vezes até mesmo de issues, né, que são questões. Então, para resolver essas questões, a gente busca sempre a melhor solução.
E aí, a coordenação do projeto, existe um profissional que é o BIM Manager e o coordenador do projeto. Então, esse coordenador do projeto vai identificar o nível dessas interferências e os responsáveis para resolvê-las. Então, para facilitar toda essa comunicação, foi desenvolvido o sistema de BCF, que é o BIM Collaboration Format. Ele transfere todas as mensagens que são codificadas como XML, com informação sobre ou um determinado problema ou um conjunto de problemas que foram detectados dentro de um modelo BIM. Então, esses problemas eles são georreferenciados com base no IFC e em um arquivo de imagem. Então, dessa forma, permite uma rápida comunicação entre os responsáveis e aí evita a necessidade de envio do modelo durante todo o processo, o que acaba reduzindo os ruídos de comunicação e incentiva o trabalho colaborativo entre as equipes, principalmente nas fases de projeto. Para identificar as maiores dificuldades encontradas para a adoção da metodologia BIM aqui no Brasil, eu trouxe uns dados consolidados do mapeamento de maturidade BIM que foi realizado pela BDI em 2020. Esses dados nos mostram que a principal barreira ainda é financeira, e já que 195 das 396 participantes, das empresas participantes, que ainda não realizaram a adoção, afirmam que os custos de softwares e equipamentos necessários para a implantação dos processos BIM foram exatamente os fatores que impediram os avanços das próximas etapas. E aí, ainda, em relação ao fator financeiro, 123 tiveram dificuldades para viabilizar os treinamentos necessários. Então, se a gente investe nessa capacitação, né, tenta incentivar de uma forma, de um aporte financeiro, eu acredito que vai ser muito mais viável. É importante a gente comentar também como normalmente funciona a metodologia de uma consultoria de implantação. Normalmente é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa são feitos uma fase de nivelamento entre todos os funcionários, depois passa por um levantamento de dados, então é levantado os fluxos de processos de toda a empresa, como que é feita a comunicação, e aí, posteriormente, faz uma aferição do nível de maturidade que a empresa encontra naquele momento e o ideal para que ela consiga chegar para atingir os objetivos de uma forma personalizada. E aí, todos esses apontamentos vão ser traçados no plano de implementação. A segunda etapa, ela começa normalmente com um treinamento de modelagem do software BIM, passa por uma mentoria para desenvolver o BIM Mandate, que é o documento padrão com todas as normas da empresa, passa também para desenvolver o BEP. O BEP ele é um arquivo padrão para todo o projeto. Então, pode ser que em algum determinado projeto você elabore uma regra para atender e ver que aquilo funcionou. Então, ao invés de ficar só ali no BEP, ela passa para o BIM Mandate também. Também são elaborados os templates para facilitar a fase de modelagem. E aí, posteriormente, é modelado um projeto piloto daquela empresa, para poder fazer exatamente a implantação com base no dia a dia dela. Por fim, a terceira etapa, normalmente é voltada à obra, começa com treinamento do 4D e o 5D, que é em relação a tempo e custo, faz-se uma mentoria em relação ao planejamento do tempo e do custo com base no projeto modelo do projeto piloto que foi desenvolvido pela empresa e, por fim, tem um acompanhamento da obra também com BIM. Então, você consegue levar o tablet para dentro da obra, georreferenciar o modelo e aí ali saber na hora se as coisas estão realmente conforme planejados ou se tem alguma coisa fora do lugar. E aí você consegue resolver essas questões a tempo de ter maiores impactos lá na frente. Então, nós aqui do Senai, né, como a Kaline falou, a gente está com a pesquisa para mapear a percepção e a adoção da metodologia BIM aqui no Distrito Federal. A ideia é utilizar os dados colhidos para montar um projeto que realmente atenda às expectativas locais. Então, quanto mais empresas responderem a essa pesquisa, mais representativa será a nossa amostra e, consequentemente, a gente consegue traçar melhores estratégias.
Esse daqui é o link da pesquisa, o pessoal vai deixar no chat aí para facilitar o acesso, e eu vou entrar aqui com vocês para mostrar rapidamente como que é rapidinho e facinho de responder. Aqui a gente aborda um pouquinho sobre a finalidade da pesquisa. A empresa vem aqui, escolhe, coloca o seu CNPJ, eu aqui coloquei uma só para representar. O nome da empresa, que coloquei minhas iniciais só também para a título de representar. O porte da empresa que ela se enquadra. Os ramos de atividade, e aqui é possível escolher ou só a execução da obra, ou também se ela atua com desenvolvimento de projetos. E aí aqui existem dois caminhos. Se a empresa já fez a implantação da metodologia BIM ou se ainda não. Se ela fez e seguir para a próxima etapa, a gente consegue escolher aqui quais os campos que o BIM é aplicado dentro da empresa. Então, se é só execução de obra, se é planejamento, se só utiliza, de repente, os softwares. Então, se o caso, na resposta for negativa, e a gente seguir para a próxima fase, tem a pergunta se a empresa deseja fazer a adoção. Se não, a gente agradece. Mas se sim, a gente faz um estudo para ver quais são as dificuldades encontradas pela empresa, se realmente ela não sabe como fazer o processo de implantação, se o problema está na questão financeira para aquisição de equipamentos ou licenças de softwares, ou ainda em relação ao treinamento de equipe. Pode ser tudo ou pode ser só uma delas. E ainda a gente pergunta qual é a perspectiva da implantação, da adoção dessa metodologia. Então, se não tiver previsão, não tem problema, a gente consegue fazer também, finalizar o formulário. E aqui eu não vou finalizar para não gerar um dado errado na nossa pesquisa, né? Mas vocês viram que é facinho, rápido, prático e super simples de fazer. E com isso, por fim, eu gostaria de finalizar aqui minha apresentação com essa frase motivacional do Napoleão Hill, e que tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. E dizer que o Senai Distrito Federal está aqui justamente para incentivar e apoiar todo o setor da construção civil a alcançar esses benefícios que a metodologia BIM pode trazer aqui para o nosso quadradinho. E aí, queria agradecer novamente a todos pela atenção. Peço desculpas se me estendi um pouquinho na apresentação. Quando a gente fala de BIM, a gente se empolga. Mas eu acho que o recado foi passado, e aí eu dou o retorno da palavra para o Gilberto. Obrigado, Camila, Bianca, né, pelas explanações que foram dadas e pelo diagnóstico que foi feito da questão da implantação do BIM e da situação. E eu tenho, antes de passar para as perguntas, da presidente Mônica e da presidente Fátima, se assim quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, o Senai, tendo em vista que há dispositivos legais que obrigam, tem um calendário de implantação da metodologia BIM nas estações públicas, né? E que é de vital importância para as empresas e para os profissionais, no caso, inclusive, de concurso, de projetos, uma série de questões também deverá, aí, num tempo, né, ser implantada essa obrigatoriedade. O Senai já buscou algum convênio, já está em negociação para buscar recursos para que nós possamos, aqui no Distrito Federal, trazer esse treinamento, fomentar a disseminação do BIM para os profissionais, para a implantação nas empresas, com custos reduzidos, que o governo do GDF ou o próprio governo federal tenham condições de apoiar com recursos essa implantação? Gilberto, nós escrevemos um projeto, esse projeto está pronto, mas nós precisamos de uma justificativa mais forte para corroborar com a força do nosso projeto perante a qualquer órgão que possa vir financiar. Então, por isso é importante essa pesquisa. Na pesquisa, a gente vai ter a prova para falar, olha,
as nossas empresas estão em tal cenário, a maior dificuldade delas é essa, e qual é a nossa estratégia para apoiar o setor? Por isso que eu peço aqui mais uma vez, para que vocês nos ajudem a responder. A pesquisa ela é rapidinha, ela tem 1 minuto e 20, mas o ganho de resultado que nós podemos trazer para o setor é imenso. A pesquisa ficará aberta ainda nesse mês de março, início de abril eu já quero o resultado dela, para que a gente consiga buscar os apoiadores, Gilberto. E a gente Ela tem fica expectativa aberta, de só para continuação disso. complementar, ela fica aberta até o dia 10 de abril, a pesquisa. Eu coloquei o link no chat, pessoal. Quem puder nos ajudar, nós temos uma meta de atingir aproximadamente 450 a 500 empresas e até agora nós temos 81 respostas. Então, nós temos que unir as forças dos arquitetos e engenheiros para a gente conseguir um resultado expressivo. Obrigado às respostas. Eu perguntaria à presidente Fátima e à presidente Mônica se querem fazer alguma pergunta. Eu, mais do que pergunta, Gilberto, meninas, primeiro, realmente, como eu esperava, né, bastante elucidativa, uma objetiva, e é isso que a gente gosta de ouvir. Mas eu, mais do que pergunta, eu queria fazer um oferecimento, digamos assim, tipo uma parceria com vocês. Eu não sei como isso já chegou a ser conversado com o Gilberto, que é o nosso secretário de Relação Institucional, tá? Mas a partir de amanhã, né, expressivamente a gente colocaria na nossa rede, toda a nossa rede social, né? Poderíamos passar um e-mail, uma linha direta, né, para os nossos cadastros, até por conta da LGPD, talvez seja nós mesmos emitiríamos esse e-mail aqui, não há nenhum questão contrária, tá? E coloco isso aí em termos da gente conseguir com que essa pesquisa seja bastante representativa e realmente de modo que sensibilize, né, a sequência da implantação realmente do BIM. Agora, também quero colocar o oferecimento da gente estar intermediando, eu não sei se o Senai tem conhecimento, mas nós temos uma entidade, digamos assim, que a gente chama do braço social, que é a mútua, tá? A mútua tipo, não chega a ser uma caixa de empréstimo, mas ela tem toda essa finalidade. E dentro de uma linha de empréstimo que é aberta aos associados, e esses associados têm que ser engenheiros, né, profissionais, e me parece que também tem a linha da jurídica, né? Pode também. Isso agora eu fiquei na dúvida, né? Porque como eu sou associada como pessoa física, eu não sei se a mútua tem abertura para associação jurídica. Depois, talvez até Gilberto possa informar isso. E lá a gente pode estar trabalhando que essa linha de empréstimo para compra de equipamento, de software, né, seja voltado muito nessa questão de BIM, entendeu? Que seja priorizado, né? Então, ou seja, quero dar continuidade, né? A gente está fazendo esse evento, aprimora e não quero que morra aqui, né? A gente vai daqui dar sequência, dar continuidade. Então, é isso que eu queria colocar no momento, antes da gente depois fazer, para depois estarmos fazendo as considerações finais. Obrigado. Bianca, só um momento. O link que eu compartilhei, o pessoal está falando que está levando para uma pesquisa do Renova DF. Você pode compartilhar aí? Por favor. Vou colocar no chat agora para todo mundo o link que está aqui direto na apresentação, que foi o que eu utilizei. E, Fátima, é bastante interessante toda a linha que facilitem os empresários a promover o investimento, porque a mudança para o BIM ele exige tempo, capacitação de funcionários, treinamento em ferramentas, aquisição dos softwares, aquisição de computadores mais potentes.
Então, nós temos que juntar todos para conseguir alavancar o mercado. Presidente Mônica, gostaria de fazer alguma consideração. Antes de passar a palavra, lembro aos participantes que quiserem fazer perguntas, que podem fazê-las pelo chat, né? Que nós vamos aqui ler as perguntas e encaminhar às palestrantes. Presidente Mônica, enquanto a presidente... A senhora quer fazer alguma pergunta, presidente? Não, é rapidinho. Pois não. É só dar os parabéns à Bianca e à Kaline, né? Sempre objetivas, sempre acessíveis. Eu acho isso uma coisa muito incrível. E agradecer pela brilhante exposição. E dizer, eu acho, meninas, que o João Dantas, já se comunicou com vocês. Nós temos uma comissão especial de tecnologia, né? E que o mote, né? O principal assunto é o BIM. Eu não sei se Pedro, se João, eu sempre ponho os dois juntos, sempre, se o João já teve acesso ou já conversou com vocês, mas o CalDF tem todo o interesse nessa parceria que já existe. Não sei se essa parte burocrática já foi resolvida lá dentro. Eu já pedi para resolver tem 3 meses ou mais, mas se já tiver sido resolvido, né, para a gente renovar essa parceria, esses convênios tão necessários. E mais uma vez, parabéns. Os meninos não gente. falaram, não, presidente, mas eu tenho bastante interesse em conversar com eles para que a gente consiga divulgar a pesquisa e depois as parcerias, né, na questão do projeto, porque o Senai não consegue fazer sozinho, ele precisa das representações das classes, né, do CAL e do CREA. E nós também não, né? Vocês têm o conhecimento, nós temos a vontade e a questão, vamos dizer assim, a logística, né, da coisa acontecer. Então, mais uma vez, Exatamente parabéns. a questão colaborativa do BIM. Todo mundo tem que trabalhar junto para fazer acontecer, senão não dá certo. Que nunca teve tão forte, né, gente? Essa pandemia serviu para várias coisas, entre elas que as pessoas se conscientizem da colaboração mútua para chegar a algum lugar, né? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela brilhante exposição. É só isso, Gilberto. Obrigada. Obrigado, presidente Mônica. Só respondendo à questão da presidente Fátima, é que a Mútua ela tem essas linhas de financiamento para equipamentos, para cursos, uma série de questões para os associados da Mútuas, que são registrados, né, no CREA, na pessoa física do associado, mas nada impede aí, né, de que o associado que é empresário, né, possa aí fazer essas questões. Eu gostaria também de fazer uma pergunta, Bianca. Eu vi que a pesquisa ela é específica hoje, né, essa inicial, para as empresas, certo? Aí nós estamos pensando aqui do lado profissional e na questão da difusão dessa técnica nos nossos profissionais, pessoas físicas que são registrados, que muitos trabalham de forma liberal, como profissionais liberais, mas que também vão estar aí, têm que estar atualizados e projetando e executando obras e dando manutenções com essa nova ferramenta. Então, se a gente também já não sairia com um desafio aqui de pensar de uma maneira, e aí talvez a multa pudesse entrar também com recursos, presidente Fátima, para que nós montássemos aí cursos no sentido de aplicação desse sistema com os profissionais, cursos de aprimoramento profissional, né, para que eles possam usarem essa tecnologia. Então, fica aqui uma pergunta à Kaline e à Bianca sobre a possibilidade de nós estudarmos essa questão e de termos aí uma futura, uma parceria com o Senai que detém aí essa questão da didática, da capacitação e também para a difusão desses cursos para os profissionais. Exatamente, Gilberto. Percebi 2 perguntas em uma.
Em relação à pesquisa, sim, nós iniciamos ela com a coleta do CNPJ, mas para os presentes que estão aqui e não possuem CNPJ, podem colocar o CPF. Então, a gente consegue abranger mais. Em relação aos cursos, né, os treinamentos dos softwares, eu acredito sim, se é possível essa parceria. O Senai já está colocando esses softwares, esses treinamentos no seu portfólio, então acho que a gente pode reunir depois, Gilberto, até com a área de educação, a CAL, CREA e Senai, para a gente disseminar a questão dos treinamentos dos softwares, porque realmente precisa e infelizmente não é rápido. Como a Bianca falou, existem mais de 300 softwares disponibilizados no mundo que abrange a metodologia BIM. Então, a gente tem que entender qual é o perfil de cada empresa para ajudar a empresa a escolher qual software atende melhor ela. A gente não precisa sair fazendo todos, né? Então, tem que ter esse cuidado também. Queria só complementar que é exatamente isso que a gente analisa na fase de levantamento. A gente estuda as bases da empresa, com o que ela trabalha, para fazer um levantamento e uma proposta adequada. Então, existem N softwares de valores diversos, e aí, dependendo da capacidade financeira, inclusive, da empresa, pode ser indicado um ou outro, que atenda ao mesmo objetivo, que vai cumprir com a mesma função, porém de uma forma mais acessível. Tá certo, então. Nós temos aqui uma pergunta da Érica Esquinazzi, que diz o seguinte: para as empresas que ainda estão engatinhando nesse assunto, onde buscar exemplos de empresas de preferência públicas, que já implantaram o BIM e podem dar um apoio neste assunto? Olha, Érica, boa sua pergunta. Eu acredito que é dúvida de todos, né? Porque muita gente está no cenário, para vocês terem uma ideia, das 80 aproximadamente empresas que responderam a nossa pesquisa que a gente tem agora, mais de 50%, Gilberto, não sabe nem o que é BIM. Então, quando fala engatinhando, eu já fico até mais feliz, que significa que já está ali se movimentando para o início do processo, né? Como a Bianca disse, a obrigatoriedade hoje da aplicação do BIM são para obras de infraestrutura, né? Do Ministério de Infraestrutura e da Defesa. Mas a gente já sabe que tem algumas outras empresas que já estão à frente, né? Já procuraram iniciarem, né, a implantação da metodologia, a treinar seus funcionários para ganhar tempo, gente. Isso vai ganhar em competitividade. A Bianca até mencionou, vai chegar um momento que quem não souber vai ficar de fora. E esse momento eu acredito que é curto a médio prazo, no máximo. Então, muitas empresas, mesmo sem a obrigatoriedade, já iniciou. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma reunião na Secretaria de Obras, eles já estão fazendo licitação em BIM. Mas para você começar a fazer essa mudança, é importante você ter uma consultoria para você entender o processo. E aí a gente fica à disposição, os nossos contatos estão aí, se você quiser ligar, falar com a Bianca, para a gente te orientar melhor, te explicar mais estudos de caso, você fica à vontade. Para complementar também, existem alguns governos que já fizeram adoção, como Bahia, Paraná. Então, eles têm muito material publicado, a própria CEBIC, o pessoal da ABDI também, tem muito material que consegue ajudar nessa fase de implantação. Você já consegue ler bastante e fazer algum material básico, né? Ter uma ideia do que se trata, mas a consultoria é muito importante porque vai orientar qual é o melhor caminho dentre todos esses que a gente tem disponíveis. Quando a Bianca disse que na primeira etapa lá da consultoria é feito um plano de implantação, entende esse plano de implantação como um planejamento estratégico. Ele é baseado até nos requisitos do PMBOK, né, que é a questão de gerenciamento de projetos, validada internacionalmente, aonde é escrito e definido tudo, o seu escopo, o seu prazo, de acordo com as suas condições de investimento, quais são os softwares que mais adequam ao perfil da sua empresa, quais os treinamentos a empresa terá que fazer. Então, é um planejamento estratégico de implantação. É ali que todas as respostas vêm para que as pessoas saibam aonde vão chegar e quando vão
de fato, implantar a metodologia na empresa. Por isso que a gente diz o tempo inteiro, o BIM, ele não é software, não é só fazer um treinamento em Revit, por exemplo, que é o software mais conhecido mundialmente. Não, o treinamento de software ele vai simplesmente te dar um projeto 3D. Ele não vai te dar uma metodologia BIM. Entendi. Nós temos alguns comentários aqui no chat da Larissa, que seria maravilhoso um curso Senai, CREA e Mútua, e para o aprimoramento do BIM. Eu penso dessa maneira e tenho certeza que, terminado aqui, a presidente Fátima já vai pedir para que a gente já operacionalize os entendimentos para buscar esse curso para os profissionais. Com certeza. Temos um outro aqui também, né, reafirmando, né, do Francisco Cabral Gonçalves, que o BIM é uma metodologia, um processo. Então, dentro realmente dessa, que não é simplesmente, como foi dito aqui, né, esse sistema. E softwares tem centenas aí no mundo, né, e por isso desse diagnóstico para avaliação do que cada empresa precisa e necessita atualmente, também para as projeções do tipo de serviço que executa, uma série de questões. Então, é importante essa orientação para não ficar com uma ferramenta que seja aí amarrada dentro dessa linha, não softwares, né? Mas dentro desse processo. O nosso evento está sendo gravado e essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube, canal CREA DF. Tá? Então, está sendo gravado. Eu, na sequência, vou passar a palavra, não havendo mais nenhuma manifestação, eu vou passar a palavra para as considerações finais da Bianca e da Kaline, para que possam aí fazer suas considerações. Pessoal, eu vou até roubar aqui o que a Bianca falou, mas nós somos amantes do BIM. Quando a gente começa a conhecer um pouco mais o que essa metodologia vem trazer de ganho, é simplesmente encantador. Sai coraçãozinho dos olhos, a gente fica assim, meu Deus, como que a gente não está fazendo isso ainda? Como que a gente perde tempo? Nós, assim, que temos um pouco de vivência em obra, acompanha projeto e acompanha obra, o que a gente pode evitar de falha, daquelas benditas coisas que a gente só percebe na obra, a projetista que não conversa com outro projetista, e aí a inteligência artificial vai resolver isso para a gente, vai facilitar a nossa vida, o nosso acompanhamento, facilita no nível extremo a vida do engenheiro, com mais qualidade, com mais conhecimento, com mais precisão. Eu não sei vocês, mas fazer obra, principalmente em relação ao custo, é um sofrimento eterno, porque a gente fica ali contando moeda para conseguir comprar no planejado, né? Executar no planejado, aí vem um erro. Um erro de projeto poderia ter sido identificado. A gente quase morre. Então, o BIM vem para eliminar isso. É apaixonante, é encantador, é motivacional. Então, eu peço que todo mundo venha com a gente. Eu acho que não só porque o mercado está vindo, é porque a gente vai ganhar. Entendeu? Tem uma relação, a gente aceitando o BIM, tem uma relação ganha-ganha, não está vendo goela abaixo, a gente tem que fazer. Todo mundo ganha. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de todos em nos ouvir, dizendo que o Senai está à disposição de vocês para várias coisas, a gente consegue ajudar. Muitas coisas, a colega ali até comentou em relação que a pesquisa que eu mandei foi do Renova DF. O Renova DF é um programa excelente do Senai com o governo de capacitação das pessoas ali na base da pirâmide para ajudar o nosso setor. Nós temos N projetos com o governo que vêm só para ajudar a produtividade, a capacitação. Então, eu acredito que esse pode ser mais um para ajudar a nossa classe a melhorar a entrega dos produtos, né? Entregar de maneira mais eficiente e com menos sofrimento, digamos assim, para que nós também tenhamos qualidade de vida, porque a vida de engenheiro e arquiteto não é fácil. Tá? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser, viu, Gilberto? Nós que agradecemos, Kaline, pelos esclarecimentos e pela excelente palestra e pela parceria, Senai, CREA-DF, ICAO
DF. Mas antes de passar a palavra para a Bianca, nós temos aqui uma pergunta e me parece que a presidente Mônica também ergueu a mão aí. Vou passar na sequência para ela. Vou fazer essa pergunta primeira, que é do Kinderman Vila Nova, que se não me engano, é nosso diretor do CREA Júnior e representa os estudantes de engenharia e está participando aqui da palestra. Ele fala o seguinte: no setor de reformas de obras públicas, por exemplo, a maioria dos arquivos de projeto estão em pranchas 2D ou em arquivos CAD. Deste modo, quais os principais desafios para a implantação da metodologia BIM para empresas e profissionais do setor de reforma e manutenções? Bom, eu vou começar a responder, mas eu tenho certeza que a Bianca vai complementar. E aí vem a tecnologia mais uma vez para brilhar os nossos olhos. É o problema nosso aqui também do Senai, os nossos prédios são antigos, nossos projetos são todos em 2D e a maioria em papel vegetal. A gente não tem arquivo de tudo, então, para fazer as reformas aqui, dependendo do prédio, é aquela sofrência, porque temos que pegar a planta em papel vegetal, digitalizar, ir lá, levantar, porque mesmo assim, ao longo dos anos passaram por reforma, as instalações, as paredes, nada estão no lugar mais. Para isso, a tecnologia vem nos ajudar também. Existe a questão do scanner, que é um mapeamento por meio de nuvens de ponto, onde você vai colocar um scannerzinho e ele vai mapear toda a área e fazer um mapa, digamos assim, uma nuvem de pontos da realidade. Gente, é surreal. Daquele levantamento, você já vai tirando as medidas e desenhando. Isso você ganha também em produtividade, nunca mais você vai precisar lá ficar puxando trena e medindo, e volta, e manda estagiário, e volta, e vai, e confere. Acabou. O laser, esse levantamento por meio do scanner, é a solução para esses problemas, e a Bianca, ela está aí pesquisando mais sobre isso, ela pode falar, porque é apaixonante. É simplesmente apaixonante o que a tecnologia tá oferecendo para facilitar o nosso trabalho. Não, e o scanner a laser, gente, é lindo, porque assim, você consegue fazer uma infinidade de coisa com ele. Além do próprio levantamento dessa fase inicial, de auxiliar na modelagem que seja, ou de aferir as dimensões, que a precisão é milimétrica, porque ele dispara mais de 300 mil pontos, dependendo do laser, por segundo. Então, você tem um levantamento muito preciso e muito rápido. Então, você consegue gerar também, dependendo do scanner, você consegue gerar aqueles passeios virtuais. Você consegue compartilhar isso com o seu cliente e, às vezes, até para a própria manutenção da edificação, posteriormente, você consegue fazer, deixar, de repente, um QR Code ali, e aí a pessoa tem acesso a todas as informações, inclusive do modelo, com dados de própria manutenção mesmo, né? De periodicidade, a quanto que tem que, sei lá, calibrar certo equipamento. Então, na própria fase de obra mesmo, você consegue fazer escaneamentos ao longo do processo de execução, quando você, por exemplo, está com todas as paredes lá abertas, vai passar a tubulação. Você vai com seu scanner na obra, mapeia tudo, guarda aquilo. Depois que a obra estiver concluída, você vai e mapeia de novo. E tem certos aplicativos que você consegue fazer como se fosse um sliderzinho mostrando um antes e depois. Então, por exemplo, chega lá o marceneiro na obra, vai instalar marcenaria planejada, você consegue saber exatamente aonde estão passando os tubos. Tudo. Então, é lindo. É realmente assim, a gente brilha os olhos quando fala. E o Revit, gente, Revit não, né? A metodologia BIM é um caminho sem volta. Quando você vai, você apaixona, questão de retrabalho. Quantas vezes já, assim, né, as pessoas normalmente costumam virar à noite, né? Eu costumo dizer que eu sou uma exceção à regra, porque eu nunca virei uma noite na minha vida. Mas, assim, quantas pessoas, né, já viraram noite por causa de modificações de projeto, de atualização de informações de projeto. Então, questão de conferência, né, em obras e saber que está tudo ali compatibilizado para você soltar o arquivo. Aí, quando você solta, você lembra, nossa, uma informação passou. E é justamente essa informação que vai dar problema lá na obra.
Além disso, tem uns lasers para obras menores, por exemplo, os arquitetos, né, que fazem reformas de casa e apartamentos. Gente, ele faz a exportação do sólido, ele já leva o desenho pronto para você. Você não precisa nem de desenhar. Então, assim, é surreal. A questão do laser, ele já transfere, são as nuvens de ponto, porque são obras maiores. Mas para as obras de pequena reforma, se vocês procurarem os videozinhos aí no YouTube, vocês vão ver o tanto de trabalho que a gente pode eliminar. Tem que pagar, né, obviamente, a licença para usar. Nós estávamos olhando que quando você exporta o levantamento que o laser faz para o sólido, já para o software que a gente vai modelar, ele cobra $1,5, né, Bianca? Por metro quadrado. Às vezes depende, gente. Às vezes fica barato. Comparado com a hora que você tem que ficar ali desenhando, vale a pena pagar pro aplicativo desenvolver, fazer o modelo para você e já transportar, e você só vai fazer a sua parte executiva, porque o levantamento estará pronto. É ganho de produtividade também. O assunto é empolgante, né? E eu voltaria para a Bianca para ela que fizesse as considerações finais dela, para que a gente desse sequência com a presidente Mônica e depois com a presidente Fátima. Eu só queria mesmo agradecer a oportunidade, né? Então, assim, como eu falei inicialmente, é muito gratificante como profissional estar aqui, tendo essa oportunidade de falar, né, para todo mundo, para toda a classe, e ainda mais aliado aos conselhos, né? Então, isso para mim realmente é muito bom. Alguém acho que ficou com... Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu me coloco à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa, estamos aí para ajudar em todo o processo de consultoria. Obrigado, Bianca. E, na sequência, nós passamos a palavra à presidente do CAL-DF, a arquiteta e urbanista Mônica, para suas considerações. Por favor, Olha, Mônica. a minha pergunta era exatamente a mesma do Kinder, né? Como eu trabalhei em anos, assim, eu quero ver como é que vai acontecer com aqueles arquivos todos em CAD e aqueles feitos Anakin, né? E sim, eu fico encantada que você não tenha virado noite. Você é a primeira pessoa no mundo que eu conheço que nunca virou noite, sabe, gente? Estou me achando muito importante por conhecer você. Eu quero saber como você conseguiu isso, né, Gilberto? Nossa Senhora! Com Mas, certeza. enfim, muito obrigada mais uma vez. E, Gilberto, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição para esse tipo de evento, eu acho muito importante. O CAL agradece imensamente essa parceria com o CREA, principalmente quando eu sou convidada para uma coisa tão interessante. Muito obrigada. E voltamos a falar, Kaline e Bianca, tá? Tem alguém que está com o computador e o telefone conectados, por isso está dando esse barulho, viu, gente? Nós já localizamos aqui, já cortamos o microfone dele aqui Mas obrigado. Presidente Mônica, para nós aqui do CREA-DF, essa parceria dentro do nosso acordo de cooperação, a presidente Fátima com certeza vai falar disso, sempre muito bom estarmos juntos nesses assuntos que interessam nós, engenheiros, e os arquitetos e urbanistas. Tá? Muito obrigado, presidente Mônica. Gostaria de passar a palavra, né, para suas considerações finais, se quiser fazer alguma outra pergunta, para a nossa presidente do CREA-DF, presidente Fátima Cobb. Por favor, Fátima. Bom, primeiro falar aí para as nossas palestrantes, né, que elas conseguiram transmitir esse amor, essa paixão, essa empolgação. Para mim foi até muito fácil, né, porque eu também gosto, assim, a paixão que eu tenho quase que de nascença pela engenharia. Então, qualquer coisa que vem para evolução, para resultado, para produtividade, isso me encanta sempre, né? E vocês conseguiram realmente dar essa ênfase, né, do quão é importante e fundamental que a gente realmente se empenhe em colocar isso em prática. Isso é muito bom, além, como eu falei, já tive a oportunidade de falar na minha primeira consideração, né, a maneira como vocês apresentaram, né,
deixou assim até pareceu que trouxe até de uma maneira mais fácil, né? Quer dizer, estabelecendo as etapas, né? Todo o planejamento, não fica aquela coisa de fim de mundo que todo mundo pensa, né? E se distancia achando que está inalcançável, né? Então, muitíssimo obrigada, né? E parabenizo a palestra. Também quero aproveitar o momento para parabenizar o ITS, né? Porque realmente é um caminho que eu sei que o Senai tem toda uma história já escrita a nível de Brasil, né? Mas não podia parar, né? Só com essas questões de cursos. Então, quando vem com essa abrangência, já ligando a questão de facilitar as vidas das pessoas e também das empresas, né? Só tem que realmente ser parabenizado. E reforço, tá? O Gilberto já deve estar sabendo o que é que vai sobrar para ele, né, Gilberto? Porque toda vez que a gente faz um evento, gera no mínimo umas 10 demandas para nós, né? Eu até já pedi, porque às vezes a gente está. Agora até deu uma paradinha, mas a gente estava numa periodicidade de uma por mês, né? Eu falei, não, Gilberto, você vai ouvir um por um e ver o que é que eu estou lhe prometendo de público, né, para a gente tomar as providências, porque é isso que acontece. Todo evento, né, eu me empolgo, me comprometo publicamente, né? E daí, então, a gente só tem que começar com que isso aconteça. Então, dentro desse nosso evento, a gente está se comprometendo de estar intermediando uma conversa com a mútua, de promover em conjunto cursos, né, treinamentos. Então, toda essa parte de dar sequência, né? Para nós não é muito bom, foi muito bom esse momento, mas não deixaria, talvez, né, de ter o grau de importância se só parasse nessa apresentação. Então, a gente quer dar sequência, tá? Da maneira como também já colocou a presidente Mônica, né? Nós temos toda a logística, todo, né, o campo, o cadastro, isso, de repente, vocês também, Senai, tem toda uma permeabilidade nacionalmente. Nós aqui também temos essa permeabilidade, temos o Colégio de Presidente, que reúne, agora mesmo estou indo para uma reunião, que reúne todos os presidentes de CREA, né? Então são 27 presidentes, e para isso, de repente, aqui, capital do Brasil, a gente vai tomando certo vulto, né? Porque nós não estamos falando de estar resolvendo a situação em Brasília e sim no Brasil, né? Então, me proponho de também estar intermediando essas conversas dentro, logicamente, com vocês que detêm o conhecimento, a gente quase que fica só na operacionalidade de estar intermediando para cada vez mais terem a oportunidade de ser divulgada e serem realmente colocado em operação. Tá bem? Então era isso. Agradecer à presidente Mônica, né? Mais uma vez eu a conheço assim de muito tempo e sei o tanto que ela é empenhada e os propósitos dela sempre são propósitos para o bem da sociedade, entendeu? Sem nenhuma, digamos assim, vertente pessoal, né? Então, isso é muito bom e isso dá para a gente estar sempre... Né? Isso, tá, para a gente estar sempre caminhando junto. Muito obrigada, Mônica, pela presença, tá? E obrigada a todos vocês, aos nossos colaboradores. Mais uma vez, agradeço a equipe da SRI, tá? Porque realmente eles têm todo um carinho e um cuidado para que, quando a gente escolha o tema, né, não venha assim, trazer descrédito para o nosso evento. Muito pelo contrário. Eu acho que entre os não sei quantos já estamos, né? Gilberto falou no início aí, mas agora me passou. Eu acho que a gente não teve um que a gente diga, esse não serviu para nada.
né? Então, agradeço aí toda a equipe, dos colaboradores, e agradeço a todos que estão participando. Espero que vocês, né, tenham tido algum ganho, algum conhecimento, adquirido algum conhecimento. E, por fim, coloco o CREA à disposição. Provavelmente estamos aí com bastante engenheiros ou estudantes, e deixo aí, mais uma vez, a porta do CREA aberta para qualquer questão ligada à engenharia, à agronomia e à geociência. Muito obrigado. Obrigado, presidente Fátima. Eu vou falar alguns avisos finais. Primeiro, aqueles que quiserem, que abram suas câmeras, que a nossa comunicação está coletando imagens que, posteriormente, vai sair uma matéria sobre esse evento. Então, que abram, enquanto isso ela vai coletando. A outra questão importante é que os participantes que fizeram a inscrição lá no Simpla receberão um certificado no e-mail que foi cadastrado lá no Simpla. Aqueles que, porventura, não fizeram ainda, não fizeram inscrição no Simpla, se quiserem colocar nome, CPF e profissão aqui no chat e o e-mail, nós entraremos em contato para a questão do certificado. Informamos também, mais uma vez, que o evento foi gravado, estará disponível daqui uns 2 dias, praticamente na segunda-feira, no YouTube, canal Fator CREA DF. Então, basicamente, são todas as informações finais. Então, gostaríamos de agradecer a participação de todos e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. O CREA DF agradece a participação de todos.